Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o verso 3. Daniel vai nos auxiliar aí na projeção do texto. Eu vou tentar ler lá, né? Vamos ler juntos, todo mundo? Se quiser acompanhar aqui, para ficar lendo, se for a mesma pessoa na sua Bíblia, não tem problema. Na medida diferente, eu tenho que ler lá. Apocalipse 3, versículo 7. Juntos, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da vida, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis falei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lhe coluna na santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Estamos diante de uma carta. Quem mandou essa carta? Que remetente! A carta é direcionada. Se você olhar, a carta já começa ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Ou seja, Jesus está dizendo, o autor da carta está dizendo: ô João, senta aí e toma nota do que eu vou passar a dizer para você. E essa carta vai ser direcionada ao anjo da igreja em Filadélfia. Esse é o nosso nome. E se aqui ao anjo é o pastor daquela época, então eu posso me apropriar dessa carta e dizer: é para mim. Olha que a carta é para mim. Mas não é unicamente para o pastor da igreja, mas era para que ele, ao receber a carta, ele pudesse então explicar, pudesse então fazer que essa carta fosse conhecida pelos seus membros. E olha, que não eram tantos. Uma carta bem agradável, bem gostosa para se ler. Mas eu não gostaria de tratar apenas da carta. Isso a gente tratará mais profundamente. Eu devo voltar a falar das cartas do Apocalipse, porque é muito gostoso falar sobre esse assunto. Mas eu queria que a gente pensasse, não em quem recebeu, mas que a gente pensasse no remetente. E aqui nós temos o remetente glorioso. Quem escreveu? Então ele vai dizer ao longo da carta, ele vai se apresentar à igreja, e a maneira como ele se apresenta, no versículo 7 ele diz: assim declara aquele que é santo, verdadeiro e o dono da chave. O texto então vai dizer que este remetente glorioso, ele é verdadeiro, ele é santo e ele é dono de tudo, porque aqui a expressão é aquele que tem a chave de Davi. Esse dono, esse Deus, esse remetente glorioso, que está escrevendo para você. A carta é para você. E você se pergunta: o que esse dono quer comigo? Mas esse dono precioso, esse verdadeiro santo, dono de tudo, o texto continua dizendo também que esse dono é aquele que abre portas, ou seja, é o abridor e o fechador de portas. Aqui, né? Onde a gente tem uma porta aberta, ele abre, por quê? Chave na mão dele.
Ele fecha. Por quê? Porque a chave está na mão dele. E não existe nenhum chaveiro no mundo que poderá abrir uma porta que ele fechou. Não existe chaveiro no mundo que feche uma porta que ele abriu. Porque ela permanecerá aberta, porque foi ele que abriu. Ou ela permanecerá fechada, porque foi ele que fechou. Se a gente pensar, quais as portas? Aqui no texto, o texto diretamente está falando de porta sim, de salvação, de porta de pregação do Evangelho, de porta de transformação das pessoas para o Evangelho, de anunciar Jesus ao mundo. Esta é a porta. O próprio Jesus se intitula Eu Sou a Porta. Mas é gostoso porque o abridor da porta não está dizendo que a porta ficará só aberta. Ele diz que a porta ficará fechada. Tem hora? A porta fechada. Se fizermos uma alusão a isso, haverá momentos que a sua oração vai ser respondida. Não se desespere, não saia correndo, apenas espere. Espere o dono da chave abrir a porta. Espere a porta, esta porta esperançosa, gloriosa, aberta, porque a porta é o próprio Jesus. Conheço as tuas obras. Em outras palavras, sei quem é você. Conheço o que você faz. Conheço o que você mora. Conheço as práticas. Conheço tudo de você. Nosso Deus nos conhece perfeitamente quem somos. Tudo de nós, nada que fazemos podemos esconder de Deus. E Ele diz que nem um cabelinho da nossa cabeça cai, sem que seja da vontade dEle. Então Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Por isso Ele tem colocado diante de nós esta porta aberta, porque Ele nos conhece. Ele conhece a dificuldade, Ele conhece a dor, Ele conhece o nosso trabalho, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele te conhece. E ao nos conhecer, Ele diz uma coisa para a gente: você tem uma coroa. Não é acima de 50, não, gente, uma coroa, botar na cabeça. A coroa aqui relacionada à coroa a qual ele quer descrever, nós fomos alcançados por ela em Jesus Cristo. Então ele não está dizendo aqui que você precisa fazer alguma coisa para ganhar a coroa. Está dizendo, você já tem a coroa, que é Cristo, que é a salvação. Então ele está dizendo assim, eu conheço vocês, estou vindo sem demora. Então o remetente glorioso é aquele que vem sem demora. E o aviso dele, mantém sua fé. Deixa a fé cair não. Mantenha esperança. Fique firme. Conserve o que você tem. O que é que eu tenho? A salvação em Cristo Jesus. Vou te dar uma pulseirinha. Não vai sair no plano. Você não vai ter que rasgar. Nela vai ter seu novo nome. Nela vai ter o lugar para onde você vai. Ninguém vai impedir. E ninguém vai fazer nada com isso. Porque eu coloquei. Eu, o remetente glorioso, mudei, vou mudar senão, vou te abençoar. Por quê? Porque eu venho sem demora. E ele termina. Falou isso tudo. Como ele termina? Tem ouvido para ouvir? Está escutando? Está ali, né? Quem tem ouvidos? Ouça. Que o Espírito diz, ouça o que o autor diz, ouça o que o remetente da carta, dessa carta gloriosa, o remetente glorioso dessa carta, está dizendo para você quem ele é. Ele é o verdadeiro, santo, e dono de tudo, dono de você. É Ele que abre, o abridor e fechador, é Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta. Então começa a pensar que todas as oportunidades que você já teve hoje, foi o que abriu. Todas as oportunidades que foram fechadas para você, foi Ele que fechou. Para quê? Para te colocar exatamente no lugar que Ele quer. Porque Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E por que Ele faz isso? Porque Ele conhece. Ele conhece as suas obras. Ele sabe quem é você. Não permite que algumas coisas ocorram, porque Ele sabe da sua fraqueza. Ele conhece. E esse que conhece tudo diz:
vem sem demora. E o aviso dele é: guarda, continue firme, não desista. É como se ele estivesse dizendo assim: você está pensando em largar tudo, né? Em jogar tudo pro alto, né? Você está pensando, né? Pois é. Eu estou escrevendo para você, para dizer para você: desiste não. Estou voltando. Está ruim aqui? Vou te dar uma pulseirinha com o seu novo nome. Nessa pulseirinha haverá o endereço onde você vai. Tudo diferente, tudo maravilhoso. Só precisa continuar esperando, continuar cultuando, lendo, orando, buscando, fazendo a sua parte, porque o resto eu já fiz. Por isso, ouça o conselho do Senhor. Permaneça firme. Por que desistir? Por que jogar tudo pro alto? Ele é o Senhor. É Ele que tem posto diante de ti esta porta aberta. Essa porta se chama Jesus. Não negue esse nome. Não esqueça quem ele é. Ele escreveu para você, para mim, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história.